Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o pastor Jefferson Neto. Nesta série de vídeos estamos falando sobre o tema a revelação do arrebatamento da igreja. E nesses dois primeiros vídeos estamos falando sobre especificamente a revelação do apóstolo Paulo a respeito do arrebatamento da igreja. Então basicamente o que estamos mostrando nesta primeira aula, dividida em dois vídeos, é que a revelação do arrebatamento da igreja veio especificamente ao apóstolo Paulo. Você não vai encontrar nenhum outro escritor no Novo Testamento falando com tanta abundância de textos e com tanta clareza de revelação como o apóstolo Paulo. Você encontra o escritor aos Hebreus também falando um pouquinho, você encontra Pedro também deixando algum tipo de informação a respeito, mas a revelação sistematizada do arrebatamento da igreja foi dada ao apóstolo Paulo. Então no primeiro vídeo nós cobrimos basicamente a trajetória do apóstolo Paulo até conceber esta revelação, que logo ao se converter, no capítulo 9 do livro de Atos, ali a caminho de Damasco, ao invés dele ir atrás dos apóstolos para saber o que pregar e etc., o que ele fez? Ele foi para o deserto da Arábia, aonde ele mesmo dá a dica ou a pista de que teria sido ou poderia ter sido para o Monte Sinai, porque ele diz claramente que o Monte Sinai está na Arábia, fazendo uma comparação entre a lei e a graça, ele citando, portanto, Agar, dentro desta alusão. Então nós mostramos essa trajetória provavelmente a razão do porquê Deus teria levado o apóstolo Paulo para o deserto da Arábia para alcançar esta revelação do arrebatamento da igreja, uma vez que foi no mesmo lugar ou na mesma região aonde o Espírito de Deus trouxe a Moisés a revelação da lei, a primeira revelação que seria, na verdade que foi, entregue ao povo de Israel. Tá? Então, parece que Deus escolheu o mesmo lugar, a mesma região, para também trazer a Paulo esta mesma revelação, que seria aí um dos carros-chefes da doutrina para a igreja. E querendo ou não, acredite você ou não no arrebatamento pré-tribulacionista, independe o que eu vou dizer, a verdade é que a palavra arrebatamento é um divisor de águas. Tá? Ela divide opiniões entre os que acreditam, os que não acreditam, entre os que apõem antes da tribulação, no meio da tribulação, no fim da tribulação. Na verdade são cinco teorias, a respeito do arrebatamento da igreja, que a gente vai falar sobre isso um pouco depois. Ok? Bom, eu encerrei o vídeo número 1 falando basicamente sobre por que Deus escondeu esta revelação no Velho Testamento para revelá-la somente no Novo. E nós mostramos aqui pelo menos três coisas. O arrebatamento era uma revelação tanto para judeus como para os gentios. O arrebatamento não poderia ser revelado até que a igreja nascesse, também não fazia sentido, E o arrebatamento não poderia ser revelado até que os gentios entrassem. Então essas três razões são razões plausíveis, inclusive os textos estão aí na tela, Efésios capítulo 1, Atos 2, 1, 4 e Atos capítulo 10. Então basicamente o que nós percebemos é que Deus que respeita o tempo, ele está acima do tempo, mas ele respeita o tempo, principalmente quando isso diz respeito à revelação de si mesmo para criaturas temporais que somos nós, não é? Seria uma loucura se Deus, lá no Gênesis, revelasse tudo de si mesmo ao mesmo tempo para a raça humana. Seria uma coisa inconcebível, a raça seria exterminada, seria destruída, nós não comportaríamos tamanha revelação de uma vez só. Então, logicamente que Deus seguiu o único caminho plausível, que era se revelar gradativamente. Imagina um ser infinito,
um ser tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a sua criação já parece ser infinita, o universo parece ser infinito, e é uma criação dele. Você imagina, né? 400 bilhões de estrelas na Via Láctea, e segundo os astrônomos, mais 100 bilhões de outras galáxias. A galáxia de Andrômeda, que é a vizinha nossa, 800 bilhões de estrelas. E acharam uma galáxia agora, que é considerada a maior já vista até agora, que parece que chega a ter entre 1 a 2 trilhões de estrelas. E é uma galáxia, mais 100 bilhões de outras galáxias. Então é um negócio que não dá nem, né, não dá nem para entrar na cabeça da gente. Não dá nem são números que não cabem na nossa cabeça. E quando nós pensamos em toda essa infinidade, nós não podemos esquecer que isto não é nada mais, nada menos do que a criação de um Deus infinito. Então, para você ter uma ideia do tamanho desse Deus, da infinidade desse Deus, realmente não havia como ele se revelar plenamente, inteiramente para criaturas finitas como nós. Então, ele decidiu revelar-se gradativamente. Então, o que sabemos de Deus hoje é muito mais do que se sabia de Deus lá atrás, no período do Velho Testamento, por exemplo. O Novo Testamento completou esta revelação, que ainda não é toda, porque Deus é muito maior do que tudo isso. Não é? Quando eu digo toda a revelação, é toda a revelação que nós podemos comportar até então, não é verdade? E isso é realmente muito forte. E a outra coisa que nós mostramos no final do vídeo passado é a ordem bíblica do que ensinamos até então. Jesus predisse que retornaria para nos receber, João 14, a igreja nasceu no Pentecoste com cerca de 3.000 judeus convertidos em Atos 2, Paulo foi convertido e passou o tempo buscando a Deus na Arábia, Atos 9, os gentios foram enxertados em Cesareia e foram aceitos pelos judeus, Atos 10, Paulo foi chamado para pregar aos gentios e revelar o mistério do arrebatamento, Deus esperou pelos gentios antes de revelar o mistério do arrebatamento. Então essa é a ordem do que nós mostramos até o fim do vídeo passado. Agora, claro que tudo tem controvérsia. Se não tivesse controvérsia, não teria graça, não é verdade? E é o que vamos falar agora nessa sequência, que eu quero dar a vocês também um entendimento a respeito da chamada Grande Assembleia do Velho Testamento. Agora, eu queria lembrar aos irmãos o seguinte: essa série está começando. Eu ainda vou gravar aqui, provavelmente, não sei, mas 4, 5, 6 vídeos, não é? Eu ainda não estou nem bem certo. Eu estou no começo da série. Eu gravei um único vídeo apenas com a introdução. E aí os imbecis de plantão já começam a falar bobagem, já começam a jogar textos na tela. As pessoas começam a colocar textos no comentário como se eu não conhecesse aqueles textos. Entendeu? Qualquer texto que você colocar na tela, e eu já conheço esses textos. Então, não há razão para você ficar fazendo isto, entendeu? Achando que vai colocar um texto na tela que eu nunca vi na minha vida e que, portanto, eu vou descobrir, eu não sabia desse texto. Então, a única coisa que eu peço a vocês é paciência. Assista a série toda. Assista a série inteira, ok? Você tem o direito de discordar. Se você discorda e tem um outro ensinamento diferente, abre um canal no YouTube, mostre o seu ensinamento e reúna aí o maior número de inscritos possível, tá bom? Eu não tenho nada contra isso, absolutamente. A única coisa que eu não aceito é desrespeito, principalmente aos demais inscritos, pessoas que fazem bons comentários, etc. Algumas pessoas desrespeitosamente querem fazerem comentários esdrúxulos e etc. Esses comentários desrespeitosos nós apagamos, tiramos ali da linha do tempo, do timeline, porque isso não aceitamos. Então, aos imbecis de plantão, a única coisa que eu peço é que assista a série toda, ou então mude de canal, ou já que está aqui no canal, assista a série toda, antes de você sair falando besteira por aí, apenas com uma introdução só do assunto. Ainda vem muita coisa por aí, tem muita coisa para se cobrir, para se falar, então não há razão para ninguém sair por aí já fazendo comentários dizendo como se eu tivesse dito isto ou não dito aquilo, tá bom? Então, um pouquinho de paciência, tá bom? E quanto aos queridos inscritos, aqueles que realmente acompanham o canal porque amam, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Esta palavra não tem nada a ver com vocês, tá bom? Amém? Então vamos lá continuar.
Bom, a questão da controvérsia. A palavra portuguesa arrebatados, usada em 1 Tessalonicenses 4,17, descreve um evento único. O grande argumento contra o arrebatamento é que esta palavra não consta no original grego. Então, aqui vem o início da controvérsia. O que algumas pessoas dizem? Existe um raciocínio, um argumento esdrúxulo em relação a algumas doutrinas da Bíblia, que é o fato daquela expressão teológica não aparecer escrito lá no texto bíblico. Então, o que algumas pessoas dizem? A palavra arrebatados aparece em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 17. A palavra arrebatados, e seremos arrebatados com eles nas nuvens. Arrebatados. É o único lugar do Novo Testamento onde a palavra arrebatados aparece. E a palavra arrebatamento não aparece em lugar nenhum do Novo Testamento. E isto por si só já é argumento para algumas pessoas dizerem que o arrebatamento não existe, que isso é uma invenção, que isso é criação do fulano ou do ciclano e que isso não faz parte do arcabouço da teologia cristã. Bom, o que eu posso dizer para vocês é, em primeiro lugar, existem outros termos teológicos que não estão na Bíblia. Então, eu vejo aqui uma certa parcialidade. Eu vou colocar aqui na tela para você, porque a palavra demônio não está na Bíblia, não está no original bíblico. A frase reino milenar não está no original bíblico. A frase segunda vinda ou segundo advento não está no original bíblico, e muito menos a palavra trindade. Então, se eu seguir o raciocínio de algumas pessoas, então eu tenho que negar a existência de demônios, eu tenho que negar a existência do reino milenar, eu tenho que negar a existência da segunda vinda, porque essa expressão não existe no texto sagrado. A Bíblia fala sobre a vinda do Senhor, né? A expressão segunda vinda não existe. E a expressão trindade também não existe. Mas, no entanto, as pessoas creem numa trindade, no entanto, as pessoas acreditam na existência de demônios, e muitos acreditam no reino milenar e todos acreditam na segunda vinda, mesmo que essas expressões não existam no original. Então, o que ocorre é que, o que eu tento explicar às vezes para algumas pessoas é que, por exemplo, em relação à doutrina do dispensacionalismo, palavras como, lógico que dispensacionalismo é uma expressão que não existe, é uma expressão teológica. É uma expressão que caracteriza sistematização, ou seja, uma expressão teológica, que representa uma doutrina que foi sistematizada dentro de um assunto, dentro de uma sequência lógica para facilitar o seu entendimento. Ok? Então, a palavra arrebatados, a palavra grega traduzida como arrebatados, revela a razão do porquê esse termo está sendo usado no Novo Testamento. Tá? Então ela vem da palavra grega arpazo. Alguns pronunciam arpazo, outros arpazo, ok? Nós não somos gregos, então para nós tanto faz, ok? E o que ocorre é o seguinte: quando São Jerônimo traduziu a Bíblia pela primeira vez para o latim, a chamada Vulgata Latina, o que ele fez? Quando ele deparou com a palavra arpazo, ele teve que fazer uma opção de tradução, porque era a primeira vez que a Bíblia estava sendo traduzida para um segundo idioma. Nesse caso, o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, né, que era o grego comum da época, e pela primeira vez aquele texto estava sendo traduzido para um outro idioma, que no caso era o latim. Logicamente, faz até sentido que a Bíblia tenha sido traduzida primeiramente para o latim, porque era a língua, digamos assim, predominante, ou a língua oficial da época. O grego era mais comum, ou pelo menos mais universal, mas o latim era a língua do Império Romano, a língua oficial do Império. Então era mais do que inteligível e aceitável que São Jerônimo traduzisse a Bíblia e, portanto, o Novo Testamento do grego para o latim. Bom, quando Jerônimo cruzou com esta palavra arpazo para a tradução, qual foi a palavra que ele escolheu no latim? A palavra rapare. Essa palavra rapare é de onde vem a nossa palavra arrebatamento, que é transportar de um lugar para o outro, ou seja, sequestrar, roubar, tirar, transportar com
com prontidão e até com violência. Eu ouvi um certo pregador contar uma experiência de que um dia ele estava conversando com um amigo dele grego, né, grego genuíno da Grécia, e ao conversar com esse amigo, ele lembrou, dentre algumas coisas, ele lembrou desta polêmica da palavra arrebatamento na Bíblia, ou rapture, né, na Bíblia em inglês, que é a mesma controvérsia, e ele então perguntou para o grego, cara que nasceu grego, filho de pais gregos, avós gregos, bisavós gregos e etc. Perguntou para ele, escuta, explica para mim o que a palavra arpazô significa para vocês os gregos. Aí ele falou, ok, eu vou explicar para você com uma ilustração, isso é o grego falando, tá? Eu vou usar uma ilustração para explicar para você. Imagine que você e o seu filho estão para atravessar uma rua. Você e o seu filho de 5 anos de idade. E o seu filho, muito distraído, vai andando em direção à pista sem perceber que está vindo um carro em alta velocidade. Você viu, mas ele não viu. E ele está indo distraidamente em direção à pista. E vai ser atropelado pelo carro, vai ser morto por aquele carro. E você não tem tempo de avisar, você não tem tempo de chamar a atenção dele, porque a coisa está acontecendo muito rápido. Então o que você faz? Você agarra ele pela gola da camisa e puxa ele para trás com violência, para não ser atingido pelo carro. Ele disse, essa atitude é arpazô. Quando você pega a pessoa e puxa ela, move ela de lugar com rapidez e com violência, para poupá-la de alguma coisa, para impedir que ela seja atingida por alguma coisa mais ou menos dessa natureza. Então, isso é a explicação de um grego a respeito do que arpazô significaria, ok? Por isso que na Bíblia em português, ela é traduzida algumas vezes, nesse caso especificamente, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, como arrebatamento, ou seja, arrebatado. Arrebatado, arpazô, arrebatado, arrebatar, tirar, puxar, mover de um lugar para o outro. Esta é a ideia da palavra arpazô, transportar de um lugar para o outro. E eu adicionaria aqui, com prontidão, com rapidez e, por que não dizer, com violência. Ok? Portanto, a arpazô se refere a uma pessoa sendo movida de um lugar para o outro com rapidez. A Bíblia diz o quê? Com abrir e fechar de olhos, né? Agora veja bem, alguns outros textos bíblicos onde arpazô foi usado, e eu quero aqui gastar um tempo com você, porque eu quero colocar esses textos para você na tela, tá? Primeira vez, o primeiro texto que eu quero mostrar para você, que é um texto conhecido de muitos, é 2 Coríntios, e para isso eu vou precisar do meu querido óculos, ok? Muito bem, vamos lá para a tela. Muito bem, o primeiro é 2 Coríntios, é um texto que você já conhece, capítulo 12, versículo 2, onde diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o céu. A palavra arrebatado aqui, nesse texto, é arpazô, tá? Se eu buscar para você aqui, abrir o dicionário Strong, novamente, você vai ver aqui, versículo 2, a expressão aqui, caught up, que seria a expressão equivalente a arrebatado em inglês. Então você vê aqui a palavra qual é? Arpazô, tá? Então é a mesmíssima palavra. O outro texto que eu quero mostrar para você é Atos capítulo 8, tudo feito ao vivo e a cores para não ter engano. Versículo 39 diz o quê? E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então, se você seguir no mesmo raciocínio do texto em inglês do lado, e diz, and when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip. Essa palavra away
é arpazô, é a mesma expressão. Tanto o caught up do primeiro texto como caught away é a mesma expressão que diz respeito à mesma palavra arpazô. E Apocalipse capítulo 12, versículo 5, Apocalipse 12, 5, né, que fala sobre quando o filho foi arrebatado, foi elevado aos céus, naquela profecia da queda do dragão, o texto diz claramente: deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mesma coisa você vê aqui a palavra caught up, quando eu toco em up, aparece o quê? Arpazô. E por fim, nós temos Mateus capítulo 13, versículo 19, que também fala sobre isso: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado, no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Você conhece muito bem esta parábola. O que me interessa aqui é a palavra away, que não é outra coisa senão arpazô. Então eu estou mostrando para você textos bíblicos onde a palavra arpazô aparece, e você vê que em todos esses textos a palavra é a mesma, arpazô. E ela é usada tanto no sentido de arrebatar, no sentido da pessoa ter sido arrebatada para Deus por alguma razão. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, né? Foi levado em espírito ao terceiro céu, onde ele recebeu profundas revelações também, inclusive coisas que ao mortal não é possível falar, disse Paulo. E quando o filho foi arrebatado aos céus, e por aí também quando o diabo arrebata alguma coisa do coração de alguém, também a palavra é arpazô. Então você vê que a coerência, que a palavra arpazô significa tirar com rapidez, tirar com violência e tirar aquela pessoa ou aquela coisa do lugar onde ela está e transportar para um outro lugar. E você vê que a palavra por si só já elimina a ideia do arrebatamento pós-tribulacionista. Por quê? Porque pós-tribulação nós não seremos removidos para lugar nenhum. Se o arrebatamento for pós-tribulacionista, nós vamos ser removidos para onde? Se Cristo vem para estabelecer o milênio aqui na Terra. Está acompanhando o meu raciocínio? Nós sabemos que no final da grande tribulação, Cristo vem para salvar Israel e estabelecer o milênio. Se o arrebatamento é pós-tribulação, nós vamos ser arrebatados para onde? Para que lugar? Arrebatados para a terra mesmo? Arrebatados para ficarmos aqui na terra? Então, olha o tamanho da incoerência, que não faz absolutamente nenhum sentido colocar o arrebatamento depois da grande tribulação, porque nesse período nós não estaremos indo para lugar nenhum, nós ficaremos aqui na terra mesmo, onde o milênio será estabelecido, porque após o milênio, então, é que a Nova Jerusalém desce do céu para a terra, e de novo, também permaneceremos aqui na terra, porque a Nova Jerusalém vem para a terra. E aí vamos viver na Nova Jerusalém, eternidade afora, para sempre. Então, o único momento de sermos arrebatados para algum lugar que não seja para a própria terra é antes da grande tribulação, porque do final da grande tribulação para frente, tudo acontecerá aqui na terra. E mesmo quando será novo céu e nova terra, continuará sendo nova terra. Não será nova Marte, né? ou novo Júpiter, ou novo Saturno. Não, é terra, é na terra. Nova terra, a terra reformada, restaurada, mas continuará sendo terra, nova terra, novo céu e nova terra. Então, para haver um arrebatamento, ele tem que acontecer antes da grande tribulação, porque aí sim faz sentido. Antes da grande tribulação, a igreja é arrebatada, ela é tirada da terra, inclusive tirada da terra para quê? Para ser poupada do dia da ira, que nós vamos ver isso um pouco mais à frente. E aí, em seguida, levada para as bodas do Cordeiro, que vai acontecer no céu. Aí sim faz sentido a palavra arrebatamento, removido de um lugar para o outro. Depois que a tribulação acontecer, daí para frente, essa palavra já não faz mais sentido, porque não iríamos para lugar nenhum. Todo o restante, depois da grande tribulação, acontecerá aqui na terra. Bom, eu espero ter esclarecido esta questão. Uma outra frase nos é apresentada em Hebreus capítulo 12. O autor aos Hebreus descreve a experiência de Moisés no Monte Sinai, no capítulo 12, e ele estava revelando como os santos aparecerão no
no Monte Sião. Então, Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23. Olha bem esse texto. Hebreus capítulo 12, versículos 22 ao 23. Vou colocar aqui na tela para você acompanhar. Que diz o quê? Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritas no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E aí continua, logicamente, esse é o trecho que nos interessa por agora, que eu quero trazer para você o certo entendimento. Então veja bem, o autor aos Hebreus descreve a nossa aparição no céu. Ele está falando sobre, logicamente, a nossa chegada ao céu, né? E chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Então, gente, eu vou voltar ao texto aqui, porque o cuidado com o texto é extremamente importante. Então, por favor, se você puder, preste bem atenção aqui nesse texto, ok? Eu vou mover ele um pouquinho aqui, porque como eu quero também ficar aqui na tela com você, eu entendo que às vezes o texto, a minha tela cobre o texto. Então vou mudar o texto aqui para o lado direito, tá? No rodapé aqui para o lado direito. Então acompanhe comigo aqui para você ver para onde vamos no arrebatamento. Olha bem, verso 22. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Onde está a cidade do Deus vivo? Leia lá Apocalipse capítulo 22. Aonde que está a cidade do Deus vivo? Está onde? Está no céu, porque é de lá que ela desce. Ela desce de lá. Se ela desce de lá, é porque ela ainda está lá. Então chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Onde estão os muitos milhares de anjos? Aonde que eles moram? Aonde que eles ficam? 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, que estão aonde? No paraíso. Então, o autor aos Hebreus dá uma espécie de golpe de misericórdia nos defensores do pós-tribulacionismo, porque ele diz claramente, agora sou eu parafraseando, né? Se há um arrebatamento, esse arrebatamento é para nos levar para o Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia da igreja primogênita, que estão escritos no céu, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Onde é que estão os justos aperfeiçoados hoje? No paraíso, esperando o dia do arrebatamento da igreja e da ressurreição de mortos. Ok? Muito bem. Então, se a igreja será arrebatada, arpazô, se a igreja será arpazô, ela será arrebatada para ser removida para algum lugar. E o autor aos Hebreus diz claramente onde é esse lugar. Esse lugar é o céu. Muito bem. Sendo o céu, o que acontece? Isso tem que acontecer antes da grande tribulação. Porque da grande tribulação para frente, todo o desenrolar profético será no planeta Terra. Não há espaço. A partir do momento que começa a grande tribulação, não há mais espaço para se remover alguém daqui para outro lugar, porque as profecias estão todas centradas no planeta Terra. Fim da grande tribulação, Jesus vem com a igreja, resgata Israel da destruição, lança o anticristo e o falso profeta no abismo, prende Satanás por 1000 anos, o milênio começa, e no final do milênio, a segunda parte do Gog e Magog, quando as nações se levantarão contra Cristo, serão todos derrotados, e então o chamado trono branco, quando Satanás é lançado no lago de fogo para sempre, e todos os condenados também lançados lá, e todos os salvos, e então a eternidade começa, a Nova Jerusalém desce do céu para a terra, não é
é a terra que vai subir para o céu, é a Nova Jerusalém que desce para a terra, e então a eternidade começará a contar a eternidade para aqueles que são temporais, e então não sairemos mais daqui, da Nova Jerusalém, da nova terra, do novo céu e da nova terra. Esta é a sequência bíblica, ok? Sendo assim, então tem que ser antes da grande tribulação. Então percebe o raciocínio coerente? Eu estou apresentando para você aqui um raciocínio extremamente coerente, ok? Muito bem. Sendo assim, o que acontece? Ele fala sobre o Monte Sião, a Jerusalém Celestial, acompanhados por anjos. Anjos saudarão os santos quando chegarem aonde? No céu. A Universal Assembleia. E esta frase, Universal Assembleia, é uma frase chave. Eu vou mostrar para você por quê. É uma frase chave. A Universal Assembleia. Espírito dos justos aperfeiçoados. E essa questão que tem a ver com justos aperfeiçoados, eu quero mostrar para você também, já que eu estou compartilhando com você os textos, eu quero mostrar para você 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10, que diz assim: Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor, mas o maior destes é o amor. Então, esse texto mostra que realmente haverá um processo de aperfeiçoamento. Alguns já estão aperfeiçoados porque já deixaram essa terra, já deixaram a matéria, já deixaram esse corpo e estão já em condição de aperfeiçoados, esperando só a ressurreição do corpo, né? Um corpo novo, um corpo de glória que não mais passará pelas limitações que o nosso corpo passa hoje. Muito bem. Quando o escritor aos Hebreus cita a Assembleia Universal, ou Universal Assembleia, lembrando que o livro aos Hebreus é basicamente o conteúdo da mensagem do reino. Se você quiser entender a mensagem do reino, é só ler o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus. Seja quem tenha sido o autor, né? Alguns acreditam ter sido Paulo, outros não, alguns apresentam outras possibilidades, enfim, não vou entrar nessa polêmica aqui, nesse mérito, né? Eu particularmente acredito não ter sido Paulo, mas é um assunto que eu não vou discutir agora, ok? Muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte: essa expressão que está no texto, Universal Assembleia, não é um texto tirado do joelho do autor. Uma das coisas que nós precisamos entender é que esses escritores do Novo Testamento, tudo o que eles diziam tinha uma razão de ser. Primeiramente, nós temos que lembrar que a maioria absoluta desses escritores era de judeus. A grande maioria era de judeus. Então eles sempre falavam baseado em contexto judaico. Eles sabiam o que estavam falando e aquilo tinha a ver com o contexto deles, ok? Então essa Universal Assembleia, a palavra grega usada pelo autor aos Hebreus é panageres. Essa é a palavra grega usada, que significa toda ou assembleia, quer dizer, um todo, né? Ele descreve a palavra descreve quando os gregos se reuniam em datas festivas ou em jogos. Há uma nuvem de testemunhas, diz o autor, capítulo 12, versículo 1 e 2, torcendo por nós, ok? Muito bem. Nós estamos vendo aí, por exemplo, agora no Brasil, os Jogos Olímpicos que acabaram e agora os Paralímpicos que começam agora daqui uns dias. E nós sabemos que isto vem da cultura grega. E esta palavra panageres, esta palavra ela tem a ver com isto, com a aglomeração ou com
com o ajuntamento de um todo. Então, por isso que era usada tanto para reuniões festivas como para jogos, tá? Muito bem. A reunião, a palavra grega, tanto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, como em Hebreus 10, 25, é epsinagoge. A palavra reunião, reunir, congregar, alusiva aos mortos e vivos reunidos juntos, no texto, né, de Tessalonicenses, de 2 Tessalonicenses e de Hebreus. Entre os judeus, isto se chama grande assembleia. Então veja bem, o Panegyris e o epsinagoge juntos, quer dizer, o todo reunido, né, o ato de reunir, que é o epsinagoge, e o Panegyris, que é o todo reunido, entre os judeus era chamado de grande assembleia. Esta é a razão do porquê o autor aos Hebreus está usando esse termo, universal assembleia. Ele está usando o mesmo texto, o mesmo termo, o mesmo contexto, melhor dizendo. Bom, sendo assim, então o que era a grande assembleia? Da onde que esse autor aos Hebreus está tirando esta noção, este contexto de grande assembleia? Muito bem. O que acontece é o seguinte: depois da queda do templo, entre 410 e 310, num período aí de 100 anos mais ou menos, os líderes judeus ou anciãos se reuniram num grupo, formaram um grupo como uma espécie de referência e de liderança, né, até mesmo teológica, para ajudar a concatenar, a reunir aquilo que os textos sagrados, mantê-los, protegê-los, etc. Então, começou a haver uma movimentação nesse sentido. O que eles fizeram? Eles pegaram o Sinédrio, que era de 70 componentes, e expandiram para 120 membros. Tá? Essa expansão aconteceu durante esse período, que era também conhecido como período interbíblico. Tá? Então, homens da Assembleia mantiveram viva a tradição oral do tempo de Moisés. Então, tudo aquilo que era conhecido oralmente do tempo de Moisés era mantido vivo, de uma pessoa passando aquilo para o outro com riqueza de detalhes. E tudo o que estava escrito estava sendo agora salvo, guardado, protegido e canonizado, né, no sentido de reunido num cânon, para evitar certos prejuízos para aquilo que eles sabiam que era da parte de Deus. Eles também fecharam esse cânon, que é o Velho Testamento, né? Torá, profetas, livros históricos, poéticos, etc. Tá? Eles formalizaram uma oração, a qual funcionava em torno dos eventos do templo, mas que com a destruição do templo agora já não podia mais funcionar. Então o que acontece? Surgiu a cultura das sinagogas. Essa cultura das sinagogas é um resultado direto da destruição do templo, porque muitos os judeus cativos na Babilônia, os israelitas cativos na Síria, e agora como é que se faz para orar, para buscar a Deus? Então criar essa ideia da aglomeração de pequenos grupos regionais para se estudar a Torá, a palavra de Deus da época, e para manter viva essa tradição, e para a oração e etc. Tá? Então havia 120, eles proveram as escrituras sagradas na época para o povo comum. Foi a primeira vez em que o povo comum, aqueles que sabiam ler, não eram muitos, podiam ter acesso às escrituras, porque até então era de propriedade dos sacerdotes. Tá? Os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias fizeram parte desse grupo, que acredita-se que tenha sido liderado na época principalmente por Neemias, Esdras e Neemias. Tá? O Knesset é a assembleia ou a reunião, 120 membros. Inclusive você ouve essa palavra hoje em dia no Israel moderno. O Knesset decidiu isso, o Knesset fez aquilo. Então, Knesset não é outra coisa senão essa assembleia ou esta reunião, esse grupo de 120 membros, às vezes chamados também como Sinédrio. Ok? Muito bem. No Novo Testamento existem paralelos desta grande assembleia que eu acabei de descrever para você do Velho Testamento ou do período interbíblico, tem a ver com o Velho Testamento também, porque tem livros daquela época, e o período interbíblico, existem paralelos. Olha bem,
O templo passaria a ser o nosso corpo no Novo Testamento, 1 Coríntios 3,16. Havia 120 pessoas no cenáculo, como na grande assembleia. Então a grande assembleia era 120 pessoas. Quantas pessoas tinha no cenáculo quando a igreja nasceu? 120 pessoas, Atos 1,15. Os apóstolos detiveram os ensinamentos de Cristo e compuseram o Novo Testamento, assim como os membros da grande assembleia detiveram os ensinamentos do Velho Testamento e compuseram o Velho Testamento, e as novas escrituras foram providas para o povo comum ler, porque o texto sagrado do Novo Testamento foi escrito no grego koiné, ou seja, o grego comum da época, ok? A linguagem comum que as pessoas falavam nas praças, nas ruas, nos valados, diferente do grego clássico, que era o grego da alta literatura, o grego dos grandes debates filosóficos e etc. Não, eles preferiram pelo grego koiné, o grego comum, então as pessoas podiam ter acesso àquilo, ok? E esses paralelos são, no mínimo, interessantes, 4 paralelos realmente interessantes. Então, para aqueles que têm dificuldade com a palavra, digamos, arrebatamento, podemos usar o termo grande assembleia, que é a mesma ideia. Eu, particularmente, não tenho problema com a palavra arrebatamento, já que a palavra arrebatados, já que a palavra arpazô, no português, foi traduzida 5 ou 6 vezes como arrebatados, arrebatado ou arrebatados. Não é? Então, eu não tenho nenhum problema com a palavra arrebatamento. Mas se alguém tem, pode usar arpazô ou pode usar grande assembleia, que é a mesma ideia, ok? Então, eu vou dar para você aqui uma noção do procedimento da grande assembleia. O que essa grande assembleia fazia? Você vai ver de novo aqui paralelos extraordinários a respeito desta grande assembleia em relação ao Novo Testamento, tá? E antes que as pessoas comecem a escrever ou dizer, Pastor Jefferson, da onde que você tirou essas informações e tal, eu quero que vocês entendam que eu sou um pesquisador. Então, alguns livros que eu leio e pesquiso, ok? Tem o Dicionário Expositivo de Vines, a Bíblia Anotada Dake, ok? A Festa das Semanas. Eu estou lendo em português, mas esses livros são todos em inglês. Mas eu imagino que se você quiser procurar, você vai achar alguns deles em português, ok? A Festa das Semanas, o Dia da Nossa Partida, de Greg Austin, ok? O Novo Testamento, o estudo do Novo Testamento de Kenneth Wuest. Esse Kenneth Wuest é um cara muito polêmico, porque ele diz umas coisas realmente difícil de algumas pessoas assimilar, um grande teólogo do passado que deixou realmente um legado tremendo. Alfred Edersheim, que é um judeu, rabino judeu convertido ao cristianismo e que escreveu A Vida no Tempo de Jesus. E também tem um outro livro dele chamado The Temple, ou O Templo, por Alfred Edersheim. Se você quiser pesquisar, eu estou citando aqui autores de alto nível, tá? Para aquelas pessoas que gostam de pesquisar com profundidade, de conhecer a coisa realmente com profundidade. E, logicamente, o dicionário de grego e hebraico do Strong e alguns outros recursos que a gente sempre tem aqui e acolá. Tá bom? Então, para poupar algumas pessoas aí, Pastor Jefferson, onde é que você achou isso? Onde é que está essa informação? Onde é que está aquela informação? Então, se eu mostrar para você a minha biblioteca de livros, mesmo físicos, você ficaria impressionado, além do fato de que hoje você pode reunir aí 300, 500 livros digitalizados dentro de um iPad e nem sem ocupar espaço nenhum. Então, é muito material que eu tenho juntado ao longo de muitos anos, que não dá sempre dizer, está escrito aqui em tal lugar, na página tal. Então, cabe a você fazer o seu homework, né, o seu dever de casa, e também pesquisar para esclarecer aquilo que você tiver dúvida, tá bom? Eu estou fazendo a minha parte, que é passar para você o máximo que eu posso em termos de informação, de conhecimento da palavra, para poder ajudar naquilo que for possível. Muito bem, o procedimento da grande assembleia, tá? Todo o povo se reunia perante o Senhor a cada 7 anos, tá? Então, a cultura de Israel era muito interessante e muito previsível. Deus fez previsível, porque Deus quer ser entendido, tá? Deus é imprevisível, mas ele se revelou de forma previsível para ser entendido, porque
Que outra forma nós o conheceríamos? Seria impossível. Então a cultura de Israel era bem previsível. Tá? E o culto em Israel também extremamente previsível, porque aquilo se repetia tautologicamente num ciclo sem fim. Todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma coisa. Ok? Então o que acontece? A questão da grande assembleia, né, que eu estou falando. Então todo o povo se reunia perante o Senhor a cada 7 anos. Então passavam 6 anos, o 7º ano era o ano do descanso, e o povo se reunia perante o Senhor para adorar a Deus, para celebrar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor e etc. Então uma plataforma era montada na área do templo, tá? Na qual o rei subia. Essa plataforma que eles montavam na área do templo, onde o rei subia a cada 7 anos, era chamada de Bema. B-E-M-A, no grego, Bema. Okay? O Bema era essa plataforma. O rei rendia a Torá ao chefe da sinagoga, o chefe da sinagoga entregava ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote devolvia ao rei, o qual a lia pessoalmente. Trombetas de ouro eram tocadas nessa ocasião. Bom, você não vai encontrar nenhuma alusão do Velho Testamento a trombetas de ouro. O Velho Testamento não cita essas trombetas. Essas trombetas de ouro você vai encontrar elas citadas na tradição judaica, ok? A tradição judaica fala dessas trombetas. Essas trombetas de ouro são conhecidas na tradição judaica como trombetas de Deus, ok? O Velho Testamento fala de 2 tipos de trombetas. Fala do chifre, né, que era o shofar, que era o chifre de carneiro ou chifre de antílope. Esse era o shofar, que era tocado constantemente nas celebrações constantes de Israel. E o Velho Testamento também cita trombetas de prata, que eram usadas no Velho Testamento, principalmente para levantar acampamento, quando o povo estava peregrinando pelo deserto, para eles levantarem acampamento e mudarem de uma região para outra quando eles tinham que mudar. Porque imagina, 1.200.000 pessoas, mais ou menos, aproximadamente. Não tinha telefone celular, não tinha internet, e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Não é? E aí como é que fazia? Bom, temos que agora seguir viagem, vamos então sair daqui para tal lugar, montar o acampamento em tal lugar. Como é que fazia para avisar 1.200.000 pessoas? Imagina que logística louca, né, seria para poder tornar isso prático. Deus não é bobo nem nada, Deus já sabe disso. O que Deus fez? Deus deu uma ordem. Vocês vão fazer 2 trombetas de prata. E Deus determinou o tipo de toque que era para fazer. Então, quando o povo ouvia um determinado toque, eles sabiam, está na hora de desmontar as tendas. Um outro toque, eles sabiam, agora nós vamos nos reunir aos anciãos e a Moisés, onde quer que ele esteja. E o outro toque, vamos partir. Então, era tudo combinado previamente, já que a logística funcional era realmente algo terrível. Não é? No deserto, com 1.200.000 pessoas, sem nenhum tipo de tecnologia como nós conhecemos hoje. Ok? Muito bem. Os paralelos da grande assembleia. Olha bem, esses paralelos que eu acabei de te mostrar agora, aplicados ao Novo Testamento. Os santos de todas as nações serão reunidos no templo celestial, Apocalipse 7:9 e Hebreus capítulo 12, como nós acabamos de ler. Não é? O rei estará presente para ler um livro selado com 7 selos que só ele pode abrir. Apocalipse capítulo 5, versículos 5 e 7. E ele abrirá o livro selado e lerá o seu conteúdo. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Então você percebe claramente que o paralelo aqui é perfeito. Por isso que é importante, eu gosto quando eu estou ensinando, de passar informações ou conteúdos judaicos, o pano de fundo judaico de determinadas afirmações que a Bíblia faz, para as pessoas poderem entender como que aquilo tem a ver, como que aquele paralelo do Novo Testamento tem a ver com aquela história do Velho Testamento, ou com aquela tipologia do Velho Testamento, podemos dizer assim. Então a igreja arrebatada é, na verdade, a grande assembleia. Ambas foram formadas por 120 pessoas. Entendeu o paralelo? Então, o que vai acontecer no arrebatamento é o antítipo desse tipo do Velho Testamento que era a grande assembleia. Ok? O Bima, que é o rei ali sobre aquela plataforma, lendo a Torá, lendo o livro,
e o povo reunido ao redor e etc. A mesma coisa está acontecendo no livro do Apocalipse. O rei assentado sobre o seu trono, que seria o Bima, um livro selado que só o rei pode abrir. O rei abre o livro, o rei lê o livro e por aí vai. O paralelo é rigorosamente perfeito do meu ponto de vista. Ok? Muito bem. Então, resumindo esta lição, eu poderia dizer o seguinte: a revelação do Velho Testamento era para Israel, enquanto que a revelação do Novo Testamento é para a igreja. São dois povos, ok? Cristo veio para reinar na terra, no Velho Testamento, a promessa, né? Essa é a promessa do Velho Testamento para Israel, e a revelação do Novo Testamento é que Cristo voltará para a sua igreja, ok? Então, na terra foi revelada aos profetas, enquanto que em relação à igreja foi revelada aos apóstolos. Para Israel, Cristo reinará sobre a terra, para a igreja estará com Cristo no céu. Em relação a Israel, a igreja voltará do céu para a terra, enquanto que para a igreja ela parte da terra para o céu. Tá? Em relação ao Velho Testamento, se cumprirá no fim da grande tribulação. Em relação ao Novo Testamento, se cumprirá antes da grande tribulação, para Israel e para a igreja. Tá? Em relação ao Velho Testamento, para Israel, Deus salvará Israel do aniquilamento, enquanto que Deus poupará a igreja da ira vindoura. Vou falar disso com mais detalhe antes de encerrar. E uma revelação para o povo judeu, Velho Testamento, enquanto que no Novo Testamento uma revelação para o povo gentio, que é a igreja. Ok? O Velho Testamento é para a semente terrena, enquanto que o Novo Testamento é para a semente celestial. Tá? Basta você ler Gênesis 13, 16 e 15, 5, que você vê Deus falando com Abraão que a semente dele seria como as estrelas do céu e como a areia do mar, ou como a areia do mar e as estrelas do céu, e por aí vai. Então, uma terrena, uma celestial. Ok? A semente terrena é Israel. Israel é nação natural, Israel é nação judaica, Israel está desposada com Deus, Israel recebeu promessas terrenas, Israel será salvo da destruição. Deixa eu colocar isso aqui para você que vai te ajudar a acompanhar, porque eu sei que é muita informação para passar rapidamente assim, mas ou eu passo rapidamente ou eu não consigo concluir esse estudo, não é verdade? Muito bem, deixa eu colocar aqui para você ir acompanhando. Então, de novo, a semente terrena é Israel. Né? Israel é nação natural, Israel é nação judaica, Israel está desposada com Deus, Israel recebeu promessas terrenas, Israel será salvo da destruição. Pode observar que não existe uma promessa celestial para Israel. Todas as promessas para Israel são terrenas. Tá? E a semente celestial é a igreja. A igreja é a nação espiritual, a igreja é composta de judeus e gentios, a igreja está desposada com Cristo, a igreja recebeu promessas celestiais e a igreja será salva da ira vindoura. Por outro lado também, você não vai encontrar muitas promessas terrenas para a igreja. Eu sei que os pregadores da prosperidade aí, da mensagem da prosperidade, querem pegar todas as promessas de Israel de riqueza e tal e aplicar na igreja, mas não que eu seja contra uma mensagem de prosperidade sadia, bíblica, mas o que eu quero mostrar é que algumas dessas interpretações são forçadas para poder desviar o propósito da igreja, inclusive tirar dinheiro dos bobos, logicamente, não é verdade? Então, o nascimento da igreja e o seu enxerto precedem a revelação de Paulo. Tá? Isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando a igreja nasceu, foi enxertada na boa oliveira e aí depois então vem as revelações necessárias para que a igreja fosse um corpo específico, um corpo doutrinário específico, ok? Então, agora a pergunta é, o que acontecerá no momento do arrebatamento da igreja? Então, de novo na tela aí para você. 8 coisas acontecerão no momento do arrebatamento. O próprio Senhor descerá do céu. E nós temos aqui este Jesus há de vir, Atos 1:11, como o anjo disse, né? Primeiro texto que nós lemos na abertura de tudo aqui. Ele ficará nos ares, sem pisar na terra, 1 Tessalonicenses 4:17. Os ressurretos e os vivos encontrarão o Senhor nos ares, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Então o próprio Senhor descerá do céu. O Senhor descerá com brado. Então haverá um brado e o Senhor descerá com este brado, ok? O brado é seguido, deixa eu voltar aqui então, o brado é seguido, aqui está, o brado é seguido,
uma informação importante é que a palavra brado significa um chamado, convocação ou comando. E o brado é seguido pela voz do arcanjo. Há 2 anjos santos nomeados na Bíblia, quer dizer, que estão na Bíblia por nome citados, né? O Gabriel e Miguel. E Miguel especificamente é chamado de arcanjo em Judas 9. Bom, a maioria dos teólogos acreditam que tanto Gabriel como Miguel são arcanjos. Até mesmo por causa da postura de Gabriel, por exemplo, no Velho Testamento, no livro de Daniel, parece dar a ele o status de arcanjo. Então, é quase que unânime a ideia de que Gabriel também seja um arcanjo. Mas é justo dizer que a Bíblia chama só Miguel de arcanjo. No texto bíblico, esse título é dado somente para Miguel, tá? Judas, versículo 9, ok? Então, o texto fala, bom, primeiro seguido de um brado, depois a voz do arcanjo será seguida do toque da trombeta de Deus, ok? Versículo 4, aí está, versículo 4, ponto de número 4, a voz do arcanjo será seguida do toque da trombeta de Deus. Aí essa questão da trombeta agora é que vem, na tradição judaica, essa trombeta de Deus era uma trombeta de ouro, que não aparece no texto bíblico, ok? Mas para nós ficarmos somente com o texto bíblico, com o que diz o texto bíblico, nós temos 2 tipos de trombetas identificados na Bíblia Sagrada. A primeira delas é a trombeta de chifre de carneiro, como eu já falei, ou de antílope, que também era chamada de buzina. Você tem aí Josué 6,4, por exemplo, apenas um texto, tem muitos outros textos no Velho Testamento. E as trombetas de pratas usadas na parte do arraial, como eu já expliquei, Números capítulo 10, se você quiser ler com mais detalhes, ok? As trombetas de prata eram usadas para convocar o arraial no deserto. Então o que acontece? Aqui vem a questão dos toques, que tem a ver com a festa das trombetas, ok? Um toque e os príncipes e chefes se reuniam, Números 10, 4. Ao som das 2 trombetas o povo se reunia à porta, 10, 3. Uma trombeta de prata anunciava o ano do jubileu, aí já está Levíticos 25, 9. E o arrebatamento é o jubileu da igreja, quando nos reuniremos, tá? E Números 10, 7 diz, porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. Então, o que eu estou mostrando para você aqui é que havia já uma cultura no Velho Testamento de toques de trombetas. Aí o que acontece? Aqueles que mais desavisados, que querem colocar o arrebatamento da igreja no fim da grande tribulação, eles dizem o seguinte, mas espera um pouquinho, Paulo não disse que será o som da última trombeta? Que nós seremos arrebatados? Então, espera um pouquinho, deixa eu ver onde é que está a última trombeta. Oh, aqui está a 7ª trombeta do Apocalipse, são 7 trombetas, então a 7ª trombeta acontece aqui, perto do fim da grande tribulação, então ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão, a igreja será arrebatada, portanto o arrebatamento é no fim da grande tribulação. Uau! Gênio! Que gênio! O único detalhe é que Paulo escreveu Tessalonicenses anos e anos antes, ele escreveu em torno de 46, 49 a.C., enquanto que o Apocalipse foi escrito em 96 a.C. Nós estamos falando aí de cerca de, 40 e pouco, 50 anos. 49 a 50 anos antes. Paulo escreveu Tessalonicenses 50 anos antes de João escrever o Apocalipse. Aí Paulo fala sobre o toque da última trombeta, não explica que trombeta é essa, ninguém pergunta, porque se houvesse dúvida, tipo assim, Paulo, afinal de contas, que trombeta é essa que você está falando? Ele teria explicado na 2ª carta aos Tessalonicenses, porque essa era a característica de Paulo. Se você ler as cartas na Bíblia que tem pares, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Coríntios, 1º e 2º Timóteo e por aí vai. As cartas na Bíblia que tem pares, se você ler, você vai perceber que uma das características de Paulo era voltar no assunto que não tinha sido explicado bem ou que havia suscitado dúvida. Você encontra esse padrão nas cartas de Paulo, nas cartas duplas de Paulo.
O que significa é que quando Paulo cita essa última trombeta, se fosse a sétima trombeta do Apocalipse, Paulo cita a última trombeta, não explica que trombeta é, não fala nada a respeito, e ela só seria revelada 50 anos depois, quando João escrevesse o Apocalipse. Aí ninguém em Tessalônica pergunta nada, ninguém comenta nada, Paulo escreve a segunda carta, não toca no assunto. Ora, mas que povo sem curiosidade é esse, gente? Pensa bem. Ora, por que esse povo não perguntou? Paulo, você podia explicar sobre essa última trombeta que você falou? Nós não entendemos o que você quis dizer. Paulo ia explicar o assunto. Por que ninguém perguntou nada? E por que Paulo não voltou a tocar no assunto? Porque eles sabiam do que Paulo estava falando. Paulo não estava falando da sétima trombeta do Apocalipse. Ele estava falando de um outro tipo de trombeta. E eles sabiam, porque a maioria desse povo era de judeus. Lembra o que eu falei no vídeo passado? Das 10 tribos que foram dispersadas pelo mundo e que nunca voltaram do cativeiro assírio? E que a grande maioria da igreja do Novo Testamento era composta desse povo, desses judeus dispersos, dessas 10 tribos. Começou com eles. Por isso que eles estavam lá no dia do Pentecostes, como relata Atos capítulo 2, por isso que eles estavam lá, judeus de toda parte, pátrios elemitas, sirênios, forasteiros romanos, e por aí vai, judeus, todos judeus. A igreja começou com judeus, a maioria absoluta da igreja no início era de judeus. Judeus de outras nações, de outras línguas, de outras culturas, mas eram judeus, ou hebreus, ou israelitas. Portanto, quando Paulo falava, eles sabiam do que Paulo estava falando, ou a última trombeta. Eles sabiam. Por que eles sabiam? Porque há uma festa em Israel, havia naquela época e há até hoje uma festa em Israel conhecida como Festa das Trombetas. E quando se falava em trombeta, eles sabiam muito bem do que se referia, porque todo ano, todo judeu participava daquela celebração chamada de Festa das Trombetas. Sendo assim, eu coloquei para você, de acordo com o texto sagrado, os 4 sons diferentes de trombetas que eram tocados na Festa das Trombetas. Então, tinha 4 sons diferentes: o tequia, o shevarim, o teruá e o tequia gedolá. Esses 4 sons não eram 4 trombetas. As trombetas eram as mesmas, seja de chofar, de antílope ou chofar de carneiro, tá? A trombeta era a mesma, mas eram 4 toques, 4 sons diferentes. Então o tequia era um toque longo, enquanto que o shevarim eram 3 toques curtos, 3 toques curtos. O teruá, uma série de toques rápidos, toques rápidos, e o tequia gedolá, o mais longo e mais alto. Então, o que acontecia na Festa das Trombetas? Olha, como o próprio nome diz, qual era o destaque da Festa das Trombetas? As trombetas. Festa das Trombetas. Então, o destaque da Festa das Trombetas era o tocar das trombetas. Então, segundo Erasheim, Alfred Erasheim, havia em torno de 100 toques de trombetas durante o processo da festa. Para tudo que se fazia durante essa festa, havia um toque de trombeta, abrindo ou fechando. Então, o toque das trombetas era o ingrediente principal dessa festa, a Festa das Trombetas. A ponto de se ouvir em torno de 100 toques de trombetas. E nesses 100 toques de trombetas, havia 4 formas diferentes de se tocar as trombetas. O tequia, o shevarim, o teruá e o tequia gedolá. 4 formas diferentes de tocar as trombetas. Muito bem, o que acontecia? Quando chegava o fim da Festa das Trombetas, havia o toque da última trombeta. Então, a Festa das Trombetas era encerrada com o tequia gedolá, que era o toque da última trombeta. Era assim que os judeus conheciam esse toque, o toque da última trombeta. Então, encerrava-se a festa com um toque
longo e alto. E esse toque longo e alto significava contrição, significava arrependimento, significava uma revisão de valores e etc e tal. Portanto, quando se tocava o Tequia Gedolá, então eles já sabiam, essa é a última trombeta, aqui termina a festa das trombetas. Por isso que quando Paulo fala, ao som da última trombeta, ninguém precisou escrever para Paulo, Paulo, explica para nós o que você está falando, que trombeta é essa que nós nunca ouvimos falar? Digamos assim, que só será revelado daqui a 50 anos do Apocalipse. Não, ninguém precisou perguntar, porque todo mundo sabia do que Paulo estava falando. Portanto, as 7 trombetas do Apocalipse são outra coisa completamente diferente. By the way, são chamadas no texto de trombetas de anjos, enquanto que a última trombeta é chamada na Bíblia Sagrada de trombeta de Deus. Então há uma grande diferença entre trombeta de anjo e trombeta de Deus. A Bíblia é específica a este ponto, a Bíblia é detalhista a este ponto e nós não podemos cometer o erro de juntar aquilo que a Bíblia não juntou, de tornar a mesma coisa aquilo que a Bíblia não tornou, tá bom? É assim que nascem as heresias, é assim que acontecem as divisões ou os desvios do texto sagrado, ok? Muito bem, então vou colocar na tela mais uma vez para você poder memorizar, de repente você está anotando ou qualquer coisa assim, isso aí te ajuda, tá bom? E letra D, a própria voz do Senhor soa muitas vezes como trombeta. Então veja bem, Êxodo 19:6. Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. Ouvia-se um sonido de buzina muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu, tá? Salmo 47:5, Deus subiu entre aplausos, o Senhor subiu ao som de trombeta. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, Apocalipse 1:10. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer, que é o que a maioria acredita, os pré-tribulacionistas acreditam que é nesse versículo 4 que estaria alojado o arrebatamento da igreja. Você encontra a palavra trombeta, você encontra a palavra voz, você encontra a palavra arrebatado no capítulo 4. Também uma alusão perfeita ao arrebatamento da igreja. Tá bom? E Jó 49 que diz, ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com uma voz como a dele. Então, basicamente, o que nós estamos vendo aqui é que essa questão da trombeta de Deus tanto a voz de Deus quanto o som do chofar, da buzina ou da trombeta, se reportam para Deus falando. Então, quando o texto fala como que é o som da trombeta de Deus, o texto está, logicamente, fazendo alusão, tipologicamente falando, à festa das trombetas, mas também mostrando de que a voz de Deus soará no dia do arrebatamento e que ela soará como um som de trombeta, tá? E, by the way, não sei quantos já viram um fenômeno que tem acontecido ao redor do mundo, é um fenômeno real, você pode pesquisar aí no YouTube, pessoas que têm ouvido em vários lugares da Terra sonidos como de buzina na atmosfera. O cientista tem uma explicação para aquilo, por que aquilo acontece, mas no mínimo é curioso que quanto mais se aproxima do tempo do fim, começam a acontecer fenômenos dos quais nós não ouvimos falar no passado, né? Então, se você tiver curiosidade, pesquise aí no Google, coloca aí som de buzina na atmosfera. Você vai ver vários lugares, inclusive pessoas que gravaram isto, um sonidozinho de buzina na atmosfera, que os cientistas explicam lá, cada um da sua forma, né, que no caso não vem ao caso aqui, ok? Muito bem. O texto de Êxodo capítulo 19, que diz, e crescendo o som da buzina cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Então você vê de novo aí que meio que mistura a buzina com a voz de Deus, é uma coisa que está mesclada, por alguma razão a voz de Deus soa como um som de buzina, ok? Então 4 vezes a palavra hebraica, kol, K-O-L, é traduzida como voz de chofar, no caso como buzina. A palavra trovão vem de kolot, que é o plural de kol, né?
a palavra trovão, então você vê também que a raiz é a mesma. E o som da trombeta, o trovão e a voz de Deus estão todos conectados em Êxodo capítulo 19. Inclusive pela palavra, ou pelas palavras, a variação das palavras hebraicas usadas ali. Então a trombeta de Deus é ao mesmo tempo o shofar e a voz literal de Deus. Então quando se fala em trombeta de Deus na Bíblia, está se referindo ao mesmo tempo ao som do shofar, por causa da festa das trombetas, é uma festa de Deus, que Deus mandou o povo celebrar, e também ao mesmo tempo a voz do próprio Deus. Muito bem, eu acho que eu tenho aqui mais algumas anotações que me parece que talvez já não sejam necessárias, porque eu acho que eu consegui passar para vocês o conteúdo principal desta primeira parte que mostra a revelação do arrebatamento da igreja dada ao apóstolo Paulo. Lembrando que esses 2 primeiros vídeos tratam apenas da revelação do arrebatamento da igreja dada ao apóstolo Paulo, ok? Nós teremos outros vídeos, nós vamos falar sobre muitas outras coisas, inclusive mais detalhadamente sobre o arrebatamento. Eu quero falar, os próximos vídeos eu quero ver se eu falo sobre o tempo profético do arrebatamento, em que momento então ele deverá acontecer. Nós vamos falar sobre isso e eu devo cobrir, portanto, ainda muita coisa. Então, paciência, assista os vídeos primeiro, os que ainda estão por vir, para depois você fazer os comentários que você quiser, se concorda, se não concorda, enfim, tá bom? Eu não tenho problema nenhum com isso, com as pessoas concordarem ou discordarem daquilo que eu estou falando ou ensinando, nenhum problema, desde que você faça os seus comentários depois que você conceber toda a ideia daquilo que está sendo ensinado. Tá bom, gente? Bom, eu quero profundamente agradecer a todos vocês pelo carinho, pela dedicação. Eu realmente estou muito, muito feliz por poder compartilhar com vocês essas informações, essas revelações, sabendo que você pode usar isso como conteúdo apologético para ensinar outras pessoas, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus, amém.